O casamento dos sonhos estava prestes a acontecer, até que uma garotinha de 8 anos interrompeu tudo com um grito que ecoou pelo salão. Por favor, não se case com essa cobra. Ninguém sabia o que estava por vir, mas aquela frase havia mudado tudo, e a verdade estava prestes a ser revelada. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Gustavo Albuquerque era o típico empresário que estampava capas de revistas de negócios. Dono de uma fortuna invejável, dono de uma rede de hotéis de luxo e conhecido por sua elegância e discrição. Apesar de todo o sucesso, ele levava uma vida solitária. Gustavo não tinha filhos nem família próxima, o que fazia dele alvo fácil para especulações. Muitos acreditavam que ele era frio e inatingível, mas poucos conheciam o homem bondoso e generoso que ele era por trás da fortuna. Tudo começou a mudar quando Vanessa apareceu. Vanessa era uma mulher deslumbrante, com olhos verdes penetrantes e uma presença magnética que fazia qualquer um ao redor se sentir pequeno. Gustavo a conheceu em um evento beneficente, e desde o primeiro instante ela parecia compreender suas inseguranças e solidão. Em questão de meses, ela havia conquistado seu coração. Apesar de alguns amigos próximos acharem que o relacionamento evoluiu rápido demais, Gustavo estava confiante de que havia encontrado a mulher certa para compartilhar sua vida. O casamento deles prometia ser o evento mais luxuoso do ano. Seria realizado nos jardins da mansão de Gustavo, um local imponente, cercado por uma vegetação impecavelmente cuidada, lagos artificiais e fontes ornamentais que pareciam saídas de um palácio europeu. A lista de convidados era um desfile de nomes importantes, empresários, celebridades, políticos e até mesmo membros da alta sociedade internacional. Tudo estava meticulosamente planejado. Desde a decoração em tons de branco e dourado até o cardápio assinado por um chefe premiado. Gustavo não mediu esforços para garantir que aquele fosse um dia memorável. Entre os convidados estava Marina, uma funcionária que trabalhava na casa de Gustavo há anos e que ele respeitava profundamente. Marina era discreta, dedicada e sempre atenta aos mínimos detalhes. Por isso, Gustavo não hesitou em convidá-la para o casamento como um gesto de gratidão por tudo que ela havia feito por ele ao longo dos anos. Ela seria uma presença humilde em meio à opulência do evento, mas Gustavo fazia questão de que ela se sentisse parte daquela comemoração. Marina tinha uma filha de 8 anos chamada Clara, uma menina esperta e curiosa que adorava observar o mundo ao seu redor. Clara era o tipo de criança que enxergava coisas que os adultos geralmente ignoravam. Quando Gustavo enviou o convite para Marina, ele deixou claro que Clara também era bem-vinda. "Quero que vocês duas estejam lá para celebrar comigo", ele disse com um sorriso. Marina hesitou em aceitar, pois sabia que Clara era uma criança que fazia muitas perguntas e temia que ela acabasse se destacando em um evento tão grandioso. Mas Gustavo insistiu, e Marina acabou aceitando. Na semana que antecedeu o casamento, a mansão de Gustavo foi tomada por um frenesi de preparativos. Caminhões carregando flores, músicos ensaiando no jardim, costureiros ajustando os últimos detalhes da roupa dos noivos. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Gustavo, no entanto, estava visivelmente mais nervoso do que o normal. Ele nunca tinha se casado antes, e embora estivesse animado, algo em seu íntimo parecia não estar completamente em paz. Ele ignorou essa sensação, convencendo a si mesmo de que era apenas ansiedade pré-casamento. Vanessa, por sua vez, era o centro das atenções. Ela supervisionava cada detalhe com precisão militar, sempre sorrindo para as câmeras dos fotógrafos contratados para documentar os bastidores do evento. Apesar de sua atitude impecável, havia algo em seus olhares furtivos, em sua voz ligeiramente apressada, que Clara, de alguma forma, percebeu. A menina, que sempre acompanhava Marina durante os ensaios e os ajustes do casamento, começou a notar que Vanessa parecia muito diferente quando Gustavo não estava por perto. Clara nunca disse nada à mãe, mas aquela sensação desconfortável ficou na cabeça da garota. Enquanto o grande dia se aproximava, a empolgação de Gustavo crescia. Ele estava decidido a aproveitar aquele momento como um marco de uma nova fase em sua vida. Gustavo sempre teve receio de se envolver romanticamente por medo de ser alvo de interesseiros, mas acreditava que Vanessa era diferente. "Ela me entende como ninguém mais", ele confidenciou ao seu melhor amigo, Ricardo, que também seria seu padrinho de casamento.
O que Gustavo não sabia era que esse mesmo Ricardo desempenharia um papel crucial nos acontecimentos que estavam por vir. Na véspera do casamento, Gustavo fez questão de checar pessoalmente os últimos detalhes. Ele passou pelo salão principal da mansão, onde as mesas já estavam impecavelmente montadas, com castiçais de cristal e arranjos florais exuberantes. Ele olhou para o altar montado nos jardins, imaginando como seria o momento em que veria Vanessa caminhando até ele, vestida de branco. Por mais que quisesse ignorar, aquela sensação inquietante que o acompanhava há dias parecia agora um pouco mais forte. Gustavo se convenceu de que estava apenas nervoso. Afinal, ele sabia que todos os olhos estariam voltados para ele e Vanessa no dia seguinte. É natural se sentir assim antes de um grande evento, pensou. Ele mal sabia que aquela noite seria a última vez que ele se sentiria em paz antes de uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Clara, do alto de sua inocência infantil, já tinha percebido algo que ninguém mais notara. E no dia seguinte, o casamento, que deveria ser o conto de fadas de Gustavo, se transformaria em um espetáculo inesperado de revelações e verdades chocantes. Na véspera do casamento, a mansão de Gustavo fervilhava de atividade. Marina estava ocupada ajudando nos últimos preparativos, enquanto Clara, curiosa como sempre, caminhava pelos corredores gigantescos, explorando os detalhes do lugar que ela já conhecia tão bem, mas que agora parecia completamente transformado. Flores exóticas preenchiam cada canto, candelabros reluziam sob a luz, e os espelhos ornamentados refletiam o luxo da decoração. Enquanto a mãe supervisionava a cozinha, Clara foi atraída por uma conversa abafada que vinha de uma das salas de estar. As portas estavam entreabertas e uma voz feminina familiar ecoava, firme, mas cheia de frieza. Clara reconheceu imediatamente. Era Vanessa. A garota se aproximou devagar, com passos leves, quase segurando a respiração. Apesar de ser uma criança, Clara sabia que algo estava errado. A maneira como Vanessa falava era diferente da voz doce que usava perto de Gustavo. Não tem erro, ele vai acreditar que foi um acidente. Você só precisa estar no lugar certo e fazer a sua parte. Assim que ele assinar os papéis, todo o dinheiro será meu. Ou melhor, nosso. Vanessa dizia com uma risada sutil. Clara regalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. E ele não desconfia de nada? Perguntou uma voz masculina que Clara também reconheceu. Ricardo, o melhor amigo e padrinho de casamento de Gustavo. A surpresa fez o coração de Clara bater mais rápido. Ricardo era alguém em quem Gustavo confiava cegamente. A traição parecia ainda mais terrível por isso. Desconfiar? Ele está completamente cego de amor por mim. Já está tudo armado. Depois do casamento, no primeiro passeio que ele fizer comigo, o acidente acontece. Ele não vai ter chance, respondeu Vanessa com frieza. Ricardo riu em resposta, aprovando o plano. Clara sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Mesmo sendo uma criança, ela entendia a gravidade do que tinha acabado de ouvir. Vanessa não amava Gustavo. Ela só estava interessada em sua fortuna. E Ricardo, o amigo leal que Gustavo tanto admirava, estava envolvido em tudo aquilo. Aquele casamento, que deveria ser o início de um conto de fadas, era na verdade o começo de um plano cruel para destruir Gustavo. A menina se afastou cuidadosamente da porta, certificando-se de não fazer barulho. Ela correu para longe da sala, com as mãos trêmulas e o coração disparado. Clara não sabia o que fazer. Quem acreditaria nela? Ela era só uma criança, e as pessoas sempre diziam que crianças inventavam histórias. Ainda assim, Clara sabia que não podia ficar calada. Se não fizesse algo, Gustavo poderia acabar se machucando, ou algo ainda pior. Clara foi até a cozinha, onde Marina continuava ocupada. Mãe, ela sussurrou, puxando a barra do avental da mãe. Eu preciso falar com você. É muito importante. Marina olhou para a filha, preocupada com o tom sério da garota. Agora não, Clara. Estou muito ocupada. Vá brincar e me deixe terminar aqui. Clara tentou insistir, mas Marina estava tão atarefada que simplesmente não lhe deu ouvidos. Sentindo-se frustrada e sozinha, Clara decidiu que teria que agir por conta própria. Ela precisava proteger Gustavo, mesmo que ninguém acreditasse nela. Enquanto caminhava de volta ao salão, tentando pensar no que fazer, Clara se lembrou de todas as vezes que Gustavo foi gentil com ela. Ele sempre lhe oferecia doces quando a encontrava na mansão, perguntava sobre seus estudos e até brincava dizendo que ela era a menina mais esperta da casa. Ele não merecia passar por algo tão terrível. Naquela noite, Clara quase não conseguiu dormir.
As palavras de Vanessa e Ricardo ecoavam em sua cabeça como um pesadelo. Ela sabia que precisava esperar pelo momento certo para revelar tudo, mas como e quando seria esse momento? O casamento era no dia seguinte e o tempo estava correndo. O grande dia havia chegado. O sol brilhava intensamente e a mansão de Gustavo estava ainda mais deslumbrante. Cada detalhe havia sido meticulosamente planejado, desde os arranjos florais espalhados pelos jardins até as cadeiras de madeira branca dispostas ao redor de um altar ao ar livre. Tudo parecia perfeito, como se fosse o cenário de um conto de fadas. Mas para Clara, aquele dia era tudo, menos um sonho. A menina acordou com um nó na garganta. Depois de ouvir o plano maligno de Vanessa e Ricardo na noite anterior, ela mal havia conseguido dormir. As palavras deles ecoavam em sua mente como um disco arranhado, e a sensação de impotência a consumia. Ela sabia que tinha que fazer alguma coisa para impedir aquele casamento. Mas como? Era apenas uma garotinha. Na cozinha, Marina estava mais atarefada do que nunca, ajudando a equipe com os últimos preparativos. Clara tentou mais uma vez falar com a mãe, mas Marina, distraída com uma lista interminável de afazeres, apenas respondeu com um "Não agora, querida". Para Marina, o casamento era apenas mais um evento grandioso na casa do patrão. Ela não fazia ideia da tempestade que se aproximava. Convidados elegantes começaram a chegar, todos com sorrisos nos rostos e palavras gentis sobre como Gustavo e Vanessa formavam um casal perfeito. Gustavo, vestido com um terno impecável, cumprimentava os amigos e familiares com o carisma de sempre. Apesar de estar prestes a se casar, havia algo em seus olhos que parecia inquieto, uma melancolia escondida atrás do sorriso. Talvez fosse nervosismo, ou talvez fosse o peso das decisões que ele sabia que mudariam sua vida para sempre. Do outro lado do jardim, Vanessa fazia sua entrada triunfal. Usando um vestido de noiva deslumbrante com um sorriso falso que escondia sua verdadeira natureza, ela parecia a imagem da perfeição. As damas de honra a cercavam, elogiando sua beleza e o brilho das joias que usava. Ricardo, por sua vez, caminhava pelo salão cumprimentando os convidados com sua típica confiança, mas trocava olhares cúmplices com Vanessa, confirmando silenciosamente que o plano estava em andamento. Enquanto isso, Clara observava tudo à distância, sentada em uma das cadeiras no fundo do jardim. Suas mãos estavam frias e seu coração batia acelerado. Ela sentia que o tempo estava contra ela. A cerimônia começaria em poucos minutos, e Gustavo estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. A menina olhou ao redor, buscando desesperadamente alguém em quem pudesse confiar, mas todos estavam distraídos, focados na celebração. O relógio parecia correr mais rápido. Quando um dos organizadores anunciou que os padrinhos deveriam se posicionar, Clara viu Ricardo caminhar até o altar com um sorriso confiante. A visão dele ao lado de Gustavo fez o coração da menina apertar ainda mais. Era cruel pensar que Gustavo confiava tanto em Ricardo, sem saber que o homem estava prestes a traí-lo de maneira tão vil. Na tenda onde Vanessa aguardava para entrar, a tensão era palpável. Ela ajustava o véu com perfeição enquanto cochichava algo para Ricardo, que havia se juntado a ela. Clara, que passava por perto tentando encontrar Gustavo, escutou trechos da conversa. Depois que ele assinar tudo, só precisamos esperar mais alguns dias. O acidente tem que parecer natural, então cuidado para não deixar rastros, sussurrou Vanessa, com um sorriso que parecia cortar o ar como uma lâmina. Ricardo assentiu, lançando um olhar ao relógio. Clara não conseguiu evitar. Sentiu as lágrimas começarem a encher seus olhos. Ela precisava fazer algo, mas não sabia como. O medo de ninguém acreditar nela ainda era grande, mas o medo de ver Gustavo ser enganado e possivelmente machucado era ainda maior. Perto do altar, Gustavo olhava ao redor, procurando Marina. Ele tinha o hábito de conversar com ela quando se sentia nervoso, pois sempre dizia que a empregada era a pessoa mais honesta e tranquila que conhecia. Quando finalmente a viu, foi até ela. Marina, tudo está indo bem, certo? Parece que tem algo estranho no ar, mas talvez seja só nervosismo, ele comentou, tentando sorrir. Marina riu, tranquilizando com algumas palavras, sem perceber que sua própria filha estava a poucos metros, lutando contra um segredo devastador. O momento que todos esperavam finalmente chegou. A música começou a tocar e os convidados se levantaram para assistir à entrada triunfal de Vanessa. Clara sabia que aquele era o ponto sem retorno. Ela precisaria agir rápido, mas como? Enquanto Vanessa avançava lentamente pelo corredor com um sorriso radiante,
Clara sentiu algo dentro dela mudar. Ela não podia mais hesitar. O momento havia chegado. Vanessa avançava pelo corredor decorado com flores brancas, ao som suave do quarteto de cordas, enquanto todos os olhares estavam fixos nela. Seus passos eram calculados, sua postura impecável, como uma verdadeira estrela em seu grande dia. Mas por trás do véu e do sorriso aparentemente radiante, havia um coração repleto de ganância e intenções sombrias. Gustavo estava parado no altar, vestindo um elegante terno preto que parecia ter sido feito sob medida para ele. Sua expressão era de tranquilidade, mas seus pensamentos estavam em turbilhão. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava fora do lugar. Ainda assim, aplaudido e cercado por olhares admirados, ele tentava ignorar as dúvidas que ecoavam em sua mente. É só o nervosismo de todo noivo, repetia para si mesmo. Do outro lado do jardim, Clara assistia à cena com o coração disparado. A garotinha de 8 anos, que ninguém parecia notar naquele momento, sentia o peso de uma responsabilidade imensa sobre seus pequenos ombros. A cada passo que Vanessa dava, Clara sentia o tempo escorrer como areia entre os dedos. O plano sinistro que ouvira na noite anterior estava prestes a se concretizar, e Gustavo não fazia ideia de que sua vida estava em perigo. Ela olhou para sua mãe, Marina, que estava concentrada no evento, admirando a decoração e emocionada com o que parecia ser um conto de fadas acontecendo diante de seus olhos. Clara tentou chamar sua atenção, mas sua voz foi abafada pela música e pelos sussurros dos convidados. Era como se o destino tivesse colocado todos os adultos em um estado de cegueira temporária, enquanto a verdade ardia dentro dela. Quando Vanessa finalmente chegou ao altar, ela segurou as mãos de Gustavo, encarando-o com olhos brilhantes. "Você é o homem mais importante da minha vida", disse ela em um tom doce, mas falso, que fez Clara estremecer. Ricardo, o amante cúmplice, estava entre os padrinhos, com um olhar calculista e um sorriso de quem sabia que tudo estava indo conforme o planejado. O celebrante começou a cerimônia, falando palavras bonitas sobre amor e compromisso, mas Clara não conseguia ouvir nada direito. Tudo parecia distante, como um filme em câmera lenta. A única coisa que ela sabia era que não poderia permitir que aquele casamento prosseguisse. Sua pequena mente trabalhava a mil, pensando em uma forma de interromper o evento sem ser ignorada. Finalmente, o momento crucial chegou. O celebrante olhou para Gustavo e Vanessa e perguntou com sua voz grave e solene: "Gustavo, você aceita Vanessa como sua legítima esposa, promete amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" Gustavo olhou para Vanessa, pronto para responder, quando Clara, tomada por uma coragem que nem ela sabia que tinha, levantou-se de sua cadeira no fundo do jardim. Suas pernas tremiam, mas ela caminhou em direção ao altar com passos firmes. Cada passo parecia um desafio, mas ela sabia que não podia mais hesitar. Quando chegou perto o suficiente para ser ouvida, Clara gritou com toda a força de seus pulmões, sua voz clara e determinada cortando o silêncio do momento: "Por favor, não se case com essa cobra." O som do grito ecoou pelo jardim como um trovão. Os convidados se entreolharam, confusos e chocados, enquanto Gustavo, Vanessa e até Marina ficaram paralisados. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que até o vento havia parado de soprar. Gustavo piscou algumas vezes, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Ele olhou para Clara, que estava com o rosto vermelho e as mãos fechadas em punhos, claramente lutando contra as lágrimas. "Clara", perguntou ele, surpreso, "o que está acontecendo? Por que você disse isso?" Vanessa, por outro lado, ficou completamente descontrolada. Sua expressão doce desapareceu, dando lugar a uma mistura de raiva e nervosismo. Ela tentou sorrir, mas o sorriso parecia forçado, como se quisesse disfarçar algo. "Ah, Gustavo, é só uma criança. Ela deve estar confusa ou brincando. Marina, pode levar sua filha daqui, por favor?" disse Vanessa, olhando para Marina com uma mistura de desprezo e urgência. Marina, que estava tão chocada quanto os outros, começou a caminhar em direção a Clara. Mas a garotinha levantou a mão, como se pedisse que ela esperasse. "Eu não estou confusa. Eu sei o que ouvi", gritou Clara, sua voz trêmula, mas cheia de convicção. Ela olhou diretamente para Gustavo, ignorando os olhares de todos ao redor. "Gustavo, eu ouvi ela e o Ricardo falando ontem à noite. Eles querem te machucar, querem que você tenha um acidente para ficar com todo o seu dinheiro." Aquelas palavras caíram como uma bomba. Gustavo deu um passo para trás.
sentindo o chão sob seus pés tremer. Ele olhou para Vanessa, que agora estava pálida, e depois para Ricardo, que tentou disfarçar o nervosismo com uma risada. "Isso é ridículo", exclamou Ricardo. "É só uma criança inventando coisas." Mas Clara não recuou. Ela olhou nos olhos de Gustavo, suplicando para que ele acreditasse nela. "Por favor, Gustavo. Eu sei que sou só uma criança, mas eu não estou mentindo." Eles estavam rindo enquanto falavam do plano. Eu ouvi tudo. O silêncio foi interrompido por Gustavo, que ergueu a mão, pedindo que todos ficassem quietos. Ele olhou para Clara por um longo momento, tentando processar o que ela havia dito. Então ele se virou para Vanessa, que estava visivelmente nervosa, e perguntou: "Vanessa, isso é verdade?" Vanessa abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Gustavo se afastou, olhando para Ricardo com um olhar de desconfiança. "E você, Ricardo? Tem algo que queira me dizer?" Ricardo hesitou por um segundo, mas isso foi o suficiente para Gustavo perceber que algo estava errado. A tensão no ar era quase palpável, e todos os convidados observavam, sem ousar fazer um som. O jardim, antes iluminado pela luz suave do entardecer, agora parecia carregado de tensão. Após o grito de Clara e as acusações que ecoaram como um trovão, todos os olhos estavam fixos em Gustavo. Ele estava no centro de um furacão emocional, tentando entender o que acabara de acontecer. Mas a dúvida plantada por Clara começou a germinar rapidamente em sua mente. Algo dentro dele dizia que a garotinha não estava mentindo. Vanessa, que ainda estava ao lado de Gustavo no altar, apertava o buquê com tanta força que parecia que as flores iriam murchar. Ela estava visivelmente nervosa, mas tentava manter a compostura. "Gustavo, isso é um absurdo", disse ela, sua voz soando um pouco mais aguda do que o normal. "É só uma criança que claramente não sabe o que está dizendo. Você vai deixar isso estragar nosso casamento?" Clara, no entanto, não cedeu. Seus olhos estavam cheios de determinação, e ela parecia mais adulta do que nunca naquele momento. "Eu sei o que ouvi, e você sabe também", disse ela, apontando para Vanessa. "Por que você está tão nervosa se não tem nada a esconder?" Os convidados começaram a cochichar entre si, e Marina tentou intervir, mas Gustavo ergueu a mão para pedir silêncio. Ele olhou para Clara e depois para Vanessa. "Clara, você disse que ouviu algo. Quero que me diga exatamente o que foi", pediu ele, sua voz firme, mas sem hostilidade. Clara respirou fundo. Mesmo com medo, sabia que precisava contar tudo. "Ontem à noite, eu fui pegar um copo d'água porque não conseguia dormir. Foi quando ouvi Vanessa e o Ricardo conversando no terraço. Eles estavam rindo e falando que, depois do casamento, você não seria mais um problema. Eles disseram que você teria um acidente e que, com isso, ela ficaria com todo o seu dinheiro." O choque foi imediato. Gustavo recuou um passo, como se as palavras de Clara tivessem um peso físico. Ele olhou para Vanessa esperando uma explicação, mas tudo o que viu foi o nervosismo estampado no rosto dela. "Isso é loucura, Gustavo." Vanessa tentou se defender, mas sua voz já não tinha o mesmo tom confiante de antes. "Você não pode acreditar em uma criança que claramente está inventando histórias." Mas Gustavo não respondeu. Em vez disso, ele se virou para Ricardo, que estava entre os padrinhos. "E você, Ricardo, tem algo a dizer sobre isso?" perguntou Gustavo, seu tom agora carregado de desconfiança. Ricardo tentou rir, mas sua risada soou falsa e desconfortável. "Claro que não, Gustavo. Isso é um mal-entendido. A Clara deve ter escutado algo fora de contexto." Clara, no entanto, não desistiu. "Eu ouvi vocês falando claramente. Vocês até mencionaram um seguro de vida e como ela ia ser rica e livre. Você não pode negar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa, percebendo que estava encurralada, tentou virar o jogo. "Isso é ridículo", gritou ela, agora completamente descontrolada. "Gustavo, não deixe essa criança arruinar tudo. Ela está fazendo isso porque tem ciúmes de mim. Ela sabe que você me ama e não quer que ninguém mais esteja ao seu lado." Mas ao dizer isso, Vanessa acabou expondo algo que Gustavo não esperava ouvir. "Ciúmes? Por quê?" perguntou ele, agora confuso. "Clara nem tem motivo para isso." "O que você está tentando esconder, Vanessa?" E foi nesse momento que a máscara de Vanessa começou a cair. A mulher olhou ao redor, como se procurasse uma saída, mas não havia escapatória. Os olhares dos convidados eram como lâminas, cortando qualquer defesa que ela tentasse construir. Gustavo deu um passo em direção a ela, seu rosto agora sombrio. "Vanessa, é a sua chance de me contar a verdade. Se você não fizer isso, eu juro que vou descobrir de outra forma."
Vanessa hesitou por um longo momento, mas a pressão era grande demais. Finalmente ela explodiu. Tudo bem. Sim, nós planejamos, confessou ela, sua voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Eu e o Ricardo planejamos que depois do casamento você sofreria um acidente. E sim, eu ficaria com tudo. Feliz agora? A confissão chocou a todos. Os convidados começaram a murmurar e algumas pessoas se levantaram de suas cadeiras, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ouvir. Marina levou as mãos à boca, horrorizada, enquanto Clara apenas observava, aliviada por ter sido ouvida. Mas Gustavo não se moveu. Ele ficou parado, olhando para Vanessa como se a visse pela primeira vez. Por quê? Perguntou ele, sua voz baixa, mas carregada de dor. Eu te dei tudo. Tudo. Por que você faria isso comigo? Vanessa cruzou os braços, sua expressão agora desafiadora. Porque você é um idiota, Gustavo, disse ela, sua voz cheia de desprezo. Você acha que todo mundo te ama de verdade, mas a única coisa que as pessoas veem é o seu dinheiro. Eu nunca te amei. Nunca. Tudo o que eu queria era o que você podia me dar. Essas palavras foram como uma faca no coração de Gustavo. Ele respirou fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. Ricardo, por outro lado, aproveitou o momento de distração para tentar sair discretamente, mas Gustavo o deteve com um olhar firme. Nem pense em ir embora, Ricardo. Você também está envolvido nisso, e eu garanto que vocês dois vão pagar por tudo. A polícia foi chamada, e os seguranças presentes no evento impediram que Vanessa ou Ricardo deixassem o local. Enquanto esperavam, Clara se aproximou de Gustavo, que estava visivelmente abalado. Ela segurou sua mão e olhou para ele com seus grandes olhos cheios de compaixão. Eu sinto muito que isso tenha acontecido, disse ela, sua voz suave, mas eu não podia deixar que eles te machucassem. Gustavo se ajoelhou diante de Clara e a abraçou, deixando escapar as lágrimas que vinha segurando. Obrigado, Clara. Você salvou minha vida. Eu nunca vou esquecer isso. A revelação bombástica não só destruiu o casamento, mas também abriu os olhos de Gustavo para as pessoas em quem ele confiava. A partir daquele dia, ele decidiu mudar sua vida e ser mais cuidadoso com quem deixava entrar em seu coração. E tudo isso graças à coragem de uma menina que não teve medo de falar a verdade. O clima ainda estava tenso após a confissão de Vanessa, mas enquanto ela e Ricardo eram levados pela polícia, Gustavo permaneceu no altar, aparentemente perdido em seus próprios pensamentos. Ele olhou para Clara, depois para Marina, que se aproximava devagar, com uma expressão hesitante no rosto. Havia algo nos olhos dela que parecia querer falar, mas ao mesmo tempo temia as consequências. Marina era uma mulher discreta, de gestos suaves e sempre presente nos bastidores da vida de Gustavo. Ela tinha sido a fiel conselheira, aquela que ele confiava para organizar cada detalhe de sua rotina. Para Gustavo, Marina era quase como uma irmã, alguém que ele jamais questionaria sobre intenções ou segredos. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Clara, observando tudo com sua sensibilidade aguçada, notou o olhar de Marina e, com sua inocência direta, perguntou: Marina, você está bem? Parece que quer dizer alguma coisa. Marina congelou. Ela nunca imaginou que uma criança pudesse perceber tão rapidamente o peso que carregava nos ombros. Ela respirou fundo e deu um passo à frente, olhando diretamente para Gustavo. Eu preciso te contar algo, Gustavo. Algo que eu escondi por muito tempo. Gustavo levantou os olhos, ainda abalado pelos últimos acontecimentos, mas sua atenção agora estava completamente voltada para Marina. O que foi, Marina? Perguntou ele, sua voz carregada de cansaço, mas também de curiosidade. Depois de tudo o que aconteceu hoje, eu não sei se aguento mais segredos. Marina hesitou, mas sabia que era agora ou nunca. Gustavo, tem algo sobre nós dois que você não sabe. Algo que eu deveria ter contado há muito tempo. O silêncio no jardim era absoluto. Os convidados que restaram se aproximaram discretamente, ansiosos para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Clara, sentindo o peso do momento, segurou a mão de Gustavo, como se para lhe dar forças. Você se lembra da sua infância? Começou Marina, sua voz trêmula. De como seus pais eram sempre ausentes, focados nos negócios, e você era cuidado por babás e empregados. Gustavo franziu o senho, tentando entender onde Marina queria chegar. Sim, claro que me lembro. Minha infância foi solitária, mas o que isso tem a ver com o que você precisa me contar? Marina deu um passo mais próximo, suas mãos tremendo enquanto segurava o buquê de flores que tinha recolhido do chão. Gustavo, nós nos conhecemos muito antes do que você imagina. Eu não era apenas uma assistente contratada por você.
Eu fazia parte da sua vida desde que éramos crianças. Gustavo piscou, confuso. O quê? Como assim, Marina? Você nunca mencionou nada disso. Ela respirou fundo, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Quando você era pequeno, eu era filha de uma das empregadas que trabalhavam para sua família. Minha mãe cuidava da casa e de você, enquanto seus pais estavam fora. Eu cresci vendo o quanto você era solitário, mesmo cercado de tudo que o dinheiro podia comprar. Os olhos de Gustavo começaram a marejar enquanto ele processava essa nova informação. Ele nunca tinha prestado atenção nos rostos das pessoas que trabalhavam para sua família naquela época. Eu não me lembro disso, admitiu ele, sua voz baixa. Eu me lembro de estar sozinho, mas não de você. Marina sentiu, compreendendo. Eu era apenas uma menina naquela época, e minha mãe sempre dizia para eu não incomodar o pequeno senhor Gustavo. Mas eu não conseguia ficar longe de você. Eu via a tristeza nos seus olhos, e tudo o que eu queria era te fazer sorrir. Muitas vezes, eu te ajudava a escapar das regras rígidas da sua casa. Lembra de quando você costumava se esconder no jardim e alguém sempre trazia bolinhos escondidos para você? Era eu. Gustavo ficou em silêncio, sua mente voltando aos fragmentos de memória daquela época. Ele se lembrou dos bolinhos, de uma risada suave que parecia familiar, mas que ele nunca tinha associado a ninguém em particular. Mas por que você nunca me contou isso antes, Marina? Perguntou ele, a dor evidente em sua voz. Por que esperou tanto tempo? Marina olhou para baixo, como se estivesse com vergonha. Porque eu tinha medo. Quando você cresceu e assumiu os negócios da sua família, eu me tornei apenas mais uma funcionária para você. Eu pensei que se revelasse o que éramos na infância, você poderia me afastar. E eu não queria perder o pouco que eu tinha de você. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Gustavo. Marina, você nunca foi apenas uma funcionária para mim. Eu sempre confiei em você como alguém da minha família, mas eu nunca imaginei que você fazia parte do pouco de felicidade que eu tinha na infância. Clara, que ouvia tudo atentamente, apertou a mão de Gustavo. Viu? Nem todas as pessoas querem o seu dinheiro, Gustavo. Algumas só querem cuidar de você. Marina sorriu para Clara, agradecida pela intervenção da menina. É verdade, Gustavo. Eu nunca quis nada além de estar ao seu lado, te ajudando a ser feliz. Eu sabia o quanto você sofreu por nunca sentir o amor verdadeiro de sua família. E, de certa forma, eu queria preencher esse vazio. Gustavo, ainda abalado, deu um passo à frente e abraçou Marina. Foi um abraço cheio de emoção. Um gesto que parecia curar feridas antigas. Obrigado por nunca ter desistido de mim, disse ele, a voz rouca. Obrigado por ser minha amiga, minha irmã, meu anjo da guarda, mesmo quando eu nem sabia disso. O momento foi tão tocante que até os convidados que ainda estavam ali não conseguiram conter as lágrimas. Clara, sempre perspicaz, olhou para Gustavo e Marina e sorriu. Agora você tem uma família de verdade, disse ela, sua voz cheia de esperança. A verdade sobre Marina e Gustavo não apenas trouxe à tona o passado, mas também os aproximou como nunca antes. Gustavo percebeu que mesmo em meio às decepções e traições, havia pessoas em sua vida que eram leais, honestas e dispostas a fazer qualquer coisa por ele. E mais importante, ele entendeu que o verdadeiro valor das relações não está no sangue ou no dinheiro, mas no amor genuíno que une as pessoas. A partir daquele dia, Gustavo fez uma promessa a si mesmo. Ele não deixaria que mais ninguém que realmente se importava com ele passasse despercebido. E Marina, sua amiga de infância e companheira fiel, seria para sempre uma das pessoas mais importantes em sua vida. Após tantas revelações e momentos de tensão, o ambiente que antes estava repleto de convidados ansiosos pela celebração de um casamento se transformou em um lugar de reflexão. Gustavo, agora profundamente tocado por tudo o que havia descoberto, sentiu que sua vida havia chegado a um ponto de virada. Não havia mais como continuar vivendo da mesma maneira. Ele precisava mudar, recomeçar, reconstruir-se como homem e como ser humano. Naquela mesma noite, Gustavo decidiu que não adiaria mais as conversas importantes que precisavam acontecer. Ele chamou Marina para uma conversa em particular, enquanto Clara brincava no jardim, ainda encantada com o brilho das luzes que decoravam o local. Sentados em um banco sob uma árvore iluminada, Gustavo segurou as mãos de Marina com firmeza. Marina, por muitos anos eu me ceguei para a verdade. Eu me afastei das pessoas que realmente se importavam comigo e permiti que o dinheiro fosse o filtro de tudo em minha vida.
Hoje eu percebi que o verdadeiro tesouro que eu tenho está nas pessoas que permanecem ao meu lado, mesmo quando não tem nada a ganhar com isso. Marina sorriu, ainda emocionada com os acontecimentos daquela noite. Eu sempre soube que você tinha um bom coração, Gustavo. Só precisava de tempo para perceber que o amor não se compra. Ele se constrói, assim como qualquer coisa que tenha valor real na vida. No dia seguinte, Gustavo acordou com um sentimento diferente. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu leve. Não havia mais o peso das aparências ou da pressão de manter uma imagem de perfeição. Ele decidiu começar sua mudança, abrindo mão de algo que simbolizava a vida superficial que ele vinha levando, sua mansão luxuosa. Com Marina e Clara ao seu lado, Gustavo anunciou a decisão de vender a casa e doar uma parte significativa do dinheiro para instituições que cuidavam de crianças carentes. Clara, com seus olhos brilhando de admiração, olhou para Gustavo com um sorriso inocente. Isso vai ajudar muitas crianças como eu, né? Que às vezes só precisam de um abraço ou de alguém que se importe. Essas palavras tocaram profundamente Gustavo. Ele percebeu que Clara, mesmo tão jovem, era capaz de enxergar a vida de uma maneira que ele havia esquecido há muito tempo. Reconstruindo laços e cultivando novas relações. Enquanto cuidava de reorganizar sua vida, Gustavo começou a reconstruir os laços que havia perdido ao longo dos anos. Ele buscou contato com antigos amigos, familiares distantes e até mesmo colegas de trabalho que ele havia negligenciado. Para muitos, sua mudança parecia quase inacreditável, mas aqueles que o conheciam bem logo perceberam que algo em Gustavo realmente havia mudado. Um desses reencontros foi especialmente marcante. Gustavo encontrou sua irmã Carolina, com quem ele não falava há quase uma década. Ela havia se afastado dele justamente por não suportar o modo frio e arrogante como ele costumava tratá-la. Quando ele a visitou, sem avisar, em sua casa simples, Carolina ficou surpresa. "Gustavo, o que você está fazendo aqui?" perguntou ela, claramente desconfiada. Ele sorriu, um sorriso sincero que ela não via desde a infância. "Estou tentando consertar as coisas, Carol. E isso começa com você. Eu fui um péssimo irmão, mas quero mudar isso. Não posso apagar o passado, mas posso fazer o meu melhor daqui em diante." O abraço entre os dois foi cheio de emoção, e Gustavo sentiu que aquele momento era um dos mais importantes de sua vida. Com o tempo, Gustavo percebeu que sua verdadeira paixão não estava nos negócios milionários ou na busca incessante por status. Ele decidiu usar sua fortuna e experiência para ajudar pessoas em situações difíceis. Junto com Marina, ele fundou uma organização dedicada a apoiar famílias em vulnerabilidade, oferecendo não apenas recursos financeiros, mas também suporte emocional e oportunidades de crescimento. Clara se tornou uma espécie de mascote do projeto. Sempre que podia, ela acompanhava Gustavo em eventos e visitas, encantando a todos com sua inocência e sabedoria. "O que importa de verdade é o que você faz pelas pessoas", dizia ela, com a naturalidade de quem carrega uma verdade simples e poderosa. O reencontro com a felicidade, Gustavo não apenas reconstruiu sua vida, mas também encontrou felicidade em gestos simples. Ele, Marina e Clara se tornaram uma família improvável, mas genuína. Eles compartilhavam refeições, risadas e até mesmo momentos de silêncio, que antes eram raros na vida de Gustavo. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Clara segurou a mão de Gustavo e olhou para ele com seriedade. "Sabe, você parece muito mais feliz agora. Antes, você era meio triste mesmo com todo aquele dinheiro." Gustavo riu, surpreso com a franqueza dela. "Acho que você tem razão, Clara. Eu estava triste porque não entendia o que realmente importa na vida. E foi você quem me ajudou a enxergar isso." Clara sorriu, balançando os pés enquanto andava. "É porque eu sei o segredo. Felicidade não é o que a gente tem, mas quem a gente tem." Essas palavras ficaram gravadas no coração de Gustavo. Ele sabia que a reconstrução de sua vida não era apenas sobre mudar seus hábitos ou doar sua riqueza, mas sobre abraçar o que realmente importava: o amor, a compaixão e as conexões humanas. Anos depois, Gustavo olhou para trás e mal reconheceu o homem que ele era antes daquela noite fatídica. Ele agora era alguém que inspirava, que ajudava e que fazia diferença. Clara, crescendo sob seus cuidados, continuava a ser um lembrete constante de que até mesmo os momentos mais difíceis podem levar a recomeços incríveis. Ao lado de Marina e Clara, Gustavo sentia que havia finalmente encontrado o que sempre procurou: um lar.
Não um lugar físico, mas um espaço emocional onde ele podia ser ele mesmo, cercado por pessoas que o amavam de verdade. Ele havia perdido muito, mas ao mesmo tempo ganhou algo que o dinheiro nunca poderia comprar: um novo propósito e uma nova família. E assim, Gustavo encerrou um capítulo de sua vida e abriu outro, cheio de esperança, gratidão e amor. Afinal, a reconstrução mais importante de todas não foi a de sua carreira ou de sua fortuna, mas a de seu próprio coração. A sala estava iluminada por um brilho dourado do pôr do sol, que entrava pelas janelas amplas, criando um cenário perfeito para aquele momento tão aguardado. Depois de tantos desafios, desencontros e revelações surpreendentes, finalmente era hora de encerrar aquele capítulo turbulento com uma celebração genuína de amor, união e superação. Gustavo olhava ao redor e mal podia acreditar na transformação que sua vida havia sofrido nos últimos meses. Ele estava cercado por pessoas que realmente importavam, que enxergavam além de sua fortuna e status. Ali, no centro de tudo, estavam Marina e Clara, suas maiores razões para seguir em frente. Clara, com seu sorriso contagiante e seus olhos brilhando de alegria, corria pelo jardim, agora repleto de flores cuidadosamente plantadas por Gustavo e Marina. O jardim era um reflexo da nova vida que todos haviam construído juntos, vibrante, colorido e cheio de esperança. Depois de vender a mansão que antes simbolizava sua solidão, Gustavo encontrou um lar modesto, mas acolhedor, onde ele, Marina e Clara podiam viver como uma verdadeira família. Era uma casa cheia de vida, risadas e pequenas lembranças espalhadas pelos cantos. Na cozinha havia desenhos de Clara presos na geladeira, enquanto o sofá da sala estava sempre coberto por almofadas e cobertores confortáveis para as noites de filmes em família. Clara adorava decorar o ambiente com pequenos detalhes que faziam toda a diferença. Um dia, ela colocou uma placa feita à mão na entrada da casa que dizia: "Aqui mora o amor". Gustavo e Marina se emocionaram ao vê-la pendurar o pequeno enfeite, pois aquelas palavras representavam exatamente o que eles sentiam ali. Naquele dia específico, no entanto, havia um motivo especial para toda aquela felicidade. Gustavo e Marina decidiram oficializar a união deles em uma cerimônia íntima, cercados por amigos próximos e familiares. Não era um casamento grandioso, como Gustavo imaginava em seus anos de ostentação, mas era exatamente o que ele precisava. Um momento simples, autêntico e repleto de significado. Marina estava deslumbrante em um vestido leve, com detalhes delicados que Clara ajudou a escolher. Ela caminhava pelo jardim de mãos dadas com a menina, enquanto Gustavo a esperava sob um arco de flores, com um sorriso sincero e emocionado no rosto. Quando Marina e Clara chegaram até ele, Gustavo se ajoelhou para ficar na altura da menina e disse: "Clara, você é a pessoa que mudou tudo. Foi você quem me ensinou o que significa amor de verdade. E eu quero que saiba que sempre estarei aqui para você, como um pai. Você me aceita como parte da sua vida." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas enquanto ela abraçava Gustavo com força. "Eu já te considerava meu pai há muito tempo", respondeu ela, arrancando lágrimas de todos os presentes. A cerimônia foi cheia de emoção. Gustavo, ao olhar nos olhos de Marina, fez uma promessa que vinha de sua alma. "Marina, eu prometo nunca mais esquecer o que realmente importa. Prometo cuidar de você, da Clara e de tudo que construímos juntos. Obrigado por acreditar em mim, mesmo quando eu não merecia." Marina respondeu com a voz embargada: "E eu prometo que sempre estaremos juntos, enfrentando o que vier, porque agora somos uma família de verdade." Quando os votos terminaram, Clara, que não queria ficar de fora, levantou a mão e disse: "Eu também tenho algo a dizer." Todos riram e fizeram silêncio para ouvi-la. "Eu prometo cuidar de vocês dois e lembrar vocês de sempre serem gentis. E também prometo não comer todo o bolo hoje, porque sei que vocês querem um pedaço." As gargalhadas ecoaram pelo jardim, quebrando qualquer formalidade que ainda restava. Naquele instante, todos sentiam o calor de algo muito maior do que qualquer palavra poderia descrever. Após a cerimônia, a pequena festa no jardim foi um momento de pura celebração. Não havia música alta ou decorações extravagantes, mas havia amor em cada detalhe. Marina preparou os pratos favoritos de Clara, e Gustavo fez questão de participar na organização, garantindo que tudo fosse perfeito. Amigos e familiares se revezavam para contar histórias engraçadas e emocionantes sobre o casal. Clara, como de costume, era o centro das atenções, contando suas próprias versões dos acontecimentos.
sempre com um toque de humor infantil que encantava a todos. À medida que a noite avançava, Gustavo olhou ao redor, observando Marina conversando animadamente com os amigos e Clara correndo descalça pelo gramado, rindo alto. Ele sentiu um aperto no peito, mas desta vez era de felicidade. Aquele homem que antes colocava o dinheiro acima de tudo, agora entendia que a verdadeira riqueza estava ali, em momentos simples como aquele. Mais tarde, enquanto colocavam Clara para dormir, Marina e Gustavo ouviram a menina dizer: "Hoje foi o melhor dia da minha vida. Obrigada por serem minha família." Eles se entreolharam emocionados e Gustavo beijou a testa da menina. "Nós que temos que agradecer, Clara. Você é o nosso maior presente." Com o tempo, a vida continuou a surpreendê-los de formas inesperadas. Gustavo e Marina se dedicaram ao projeto social que haviam iniciado, ajudando crianças como Clara a encontrarem lares seguros e amorosos. A história deles se tornou uma inspiração para muitas famílias, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis sempre há espaço para recomeçar. Gustavo, Marina e Clara formaram um vínculo tão forte que parecia indestrutível. Eles não eram apenas uma família, mas um símbolo do que o amor e a resiliência podem alcançar. E assim a história termina com uma cena simples, mas cheia de significado. Gustavo, Marina e Clara sentados no sofá de casa assistindo a um filme e compartilhando uma tigela de pipoca. Naquele pequeno momento, repleto de risadas e carinho, estava tudo o que eles precisavam para serem felizes. Afinal, não importa o tamanho dos desafios que enfrentamos, o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de nos guiar de volta para casa.